E aí, comunidade gamer, tudo certo com vocês? Então, beleza, então. Bom, gente, eu sou o Mu, mas sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MumaCast, nosso podcast aqui semanal, que eu gravo junto com meu irmão, com o Vitor. E o tema de hoje é um tema interessante porque, se eu não me engano, é a primeira vez que a gente vai efetivamente, nós vamos no podcast, vamos debater sobre um tema, porque nós temos duas visões diferentes sobre a mesma situação, que está relacionado ao futebol de hoje com o futebol de antigamente. Qual seria melhor? Qual seria. Os jogadores de antigamente seriam melhores jogadores de hoje? É um exercício de memória, exercício de imaginação. É um tema muito bom para se discutir. Eu vou deixar também para vocês falarem nos comentários aí o seu posicionamento, né? Antes e depois, né? Então comente antes o que vocês acharam, depois, né? Que vocês ouviram o que vocês acham, vocês continuam com a ideia, se mudou alguma coisa, ou se você pelo menos, sei lá, refletiu em algum ponto. Então o Victor vai falar, e ele tem algumas coisas para falar legais aí, interessantes, antes da gente começar com o nosso tema. Então vai aí, Victor, começa aí, como é que você tá? O que você tem de novo aí nesse dia frio hoje? Chamo! Fala pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia ou boa madrugada, no momento que você esteja vendo a gente aí, com mais um episódio do nosso podcast aí, no canal do meu irmão, no Gamer Muma, no canal Muma. Vamos lá, vamos começar com FIFA, tá galera? Começando para vocês aí, anunciando 3 jogos adicionados ao PS Plus, que é o aplicativo do PlayStation na internet, no YouTube, nas plataformas digitais espalhadas pelo mundo. Entre esses jogos, FIFA 22, que entrou, não estava na plataforma, entrou na plataforma. O Call of the Dead, também um belo jogo, não sei quem conhece Call of the Dead, é um jogo bem legal. Também o Tribes of Midgard. Tá? Tribes of Midgard também são as três jogos que entraram na plataforma. Destaque, óbvio, para o FIFA 22, que além disso, o FIFA 22 terá crossplay, tá? O crossplay já está disponível, tanto no modo amistoso e no modo temporada, só lá no FIFA 22. Então, para quem não está sabendo aí, está disponível aí o FIFA 22 na plataforma do PS Plus. Para quem não conhece, é só assinar. Não é um preço caro, eles estão fazendo praticamente R$19,90 mensal no plano anual. Se não for um plano anual, você assina apenas uma vez por mês, chega apenas a R$26,90. Então não é uma coisa cara. Vocês que são do mundo do game, aí já estão sabendo, vocês que são gamers, quem é youtuber, quem gosta de jogar videogame, tem muito, que é um mercado gigantesco e amplo. Tá aí, mais uma novidade da Sony junto com a EA Sports, chegando aí o FIFA 22. Meu irmão que até faz jogos aí na lives dele com o PS Plus também, que é com jogos do FIFA, também vai dar um pitaco aí sobre a entrada aí de alguns jogos. E não sei se você jogou Call of the Dead e o Tribal of Mighty Guards, também pode dar um pitaco aí sobre esses dois jogos. Estão na plataforma aí do eSports do PS Plus. Entraram agora no dia 3 de maio. Ok? Fala aí, Raul, o que você achou dessas entradas aí? Do FIFA 22 entrando aí. Lembrando que logo vem o FIFA 23 também. Então, a ideia, né, eu acho que talvez o destaque, realmente concordo com você, o destaque fica pro FIFA 22, que é o mais, se não me engano, é o mais recente desses jogos. Ahn, o que dá a entender que a ideia realmente da Sony é meio que seguir numa direção paralela, né, de competição com o Game Pass do Xbox, né, que é o sistema que o Xbox faz, justamente que ele disponibiliza jogos grátis. Vou dar um exemplo, né, que tem o falando do FIFA, o Football Manager chegou também a ficar em algumas plataformas, ele fica gratuito para o pessoal que assina essa plataforma, porque é um valor que ajuda a manter, né, a empresa. Esses valores mensais que as pessoas costumam continuar pagando são justamente hoje é a grande cereja do bolo, né? É o grande foco de todas as empresas. Todo mundo busca ter nos seus jogos, para que eles durem mais tempo, ter uma forma de retorno financeiro para poder manter o jogo, para poder manter os servidores, poder continuar gerando lucro e até para poder praticamente produzir o próximo jogo, né? Uma sequência para aquele jogo. Por isso que os modos online hoje são, né, a cereja dos olhos. Então, e jogos que têm esse perfil buscam se reciclar
dentro do mercado, num ponto em que o valor que você paga por ele não passa a ser tão importante quanto o valor que você paga para usar as ferramentas dentro do jogo, né? Principalmente no modo online, como você falou. A gente tem o cross-plataforma, que é entre os videogames, né? Que significa o que? Você jogar um jogo você tá no Xbox, poder enfrentar uma pessoa que está jogando no PlayStation e vice-versa, né? Então, isso é para quê? Tudo para você poder, dentro do jogo, do jogo do FIFA, você comprar as moedas, você comprar as FIFA Coins, você comprar o money lá do FIFA e você poder tirar suas cartas, melhorar seu time, usar seus jogadores. Isso mantém o jogo e financia o jogo mais até mesmo, né, do que o próprio custo do jogo, né? Às vezes o valor do jogo acaba desaparecendo, por isso que todo mundo busca, né, cereja dos olhos, né? Inclusive o próprio PES, né, o Pro Evolution Soccer, ele é um jogo que é de graça, né? Ele foi lançado de graça só com o modo online, justamente por quê? Porque as pessoas vão botar dinheiro para poder fazer o time melhor e isso vai acabar sendo maior do que o custo do jogo. E eles vão lançar o modo offline do jogo como um adendo separado para quem quiser comprar, entendeu? Então, como a maioria das pessoas jogam online, o foco deles é esse, então eles buscam isso. E os outros dois jogos eu não conheço. Eu acho que o Travis of Midgard, se não me engano, eu conheço. Acho que é o jogo do Senhor dos Anéis, que já é um pouco mais antigo. Mas a ideia é justamente a Sony fazer com que esse serviço que as pessoas continuam pagando todo mês, elas disponibilizem jogos que continuem fazendo as pessoas continuarem gastando, continuarem investindo. E aí, para poder a cada mês você ter uma surpresa. Porque se eu não me engano também, você não consegue jogar esses jogos se você não. O que acontece? Bota na sua biblioteca, mas você não tiver pagando a PS Plus, no serviço da Sony em dia, você não consegue usar. Então é também uma forma de você manter maior até mesmo do que, porque depois no longo prazo você vai acabar. Aqui no Brasil é mais difícil, mas fora nos outros países você vai acabar pagando o preço do videogame nas mensalidades, né? Porque você vai desde o serviço do PlayStation 3 pro do PlayStation 4, do 5 e por aí vai. Então é uma estratégia boa. E sempre, normalmente nessa época do ano, que esse jogo, quando o jogo começa a cair um pouco, a ideia é para tentar ressurgir o jogo, para tentar ressurgir o FIFA. E aí já estamos, né, como você falou, né, a gente tá há 4 meses, né, do lançamento praticamente do... 4 meses, quase 5 meses, né, do lançamento do novo FIFA. Então já vai gerar essa situação. E quando começar a hype do novo FIFA, o pessoal vai começar a falar também o pessoal vai trazer de volta os jogos, vai fazer o pessoal jogar de graça, né? Poder ver como é que é o jogo, justamente para poder ficar interessado em comprar a nova versão. É isso aí, isso aí. Então, logo teremos andados. E também, ó, antes de a gente começar o próximo assunto, trazer aqui, ó, uma homenagem de um amigo, tá? Que jogou bola comigo, morou na China. Aqui, ó, o time da China aqui, ó. Afasta um pouco para ver melhor. Consegue afastar um pouco? Aqui, ó, Você sabe que time da time que é esse China. aí? Cara, não sei. Na verdade, não sei. Ele me deu essa camisa aqui, tá? Time Uhum. chinês. Ele morou em Guangzhou, tá? Quem não conhece Guangzhou, o Guangzhou Evergrande, que é o time lá da cidade, time que Felipão foi treinador. Tem o Talisca, há pouco tempo. Teve o Ricardo Goulart, hoje jogador do Elkson Santos, o também. Robinho, jogador do Corinthians, que tá machucado, infelizmente machucou aí. Ele me deu essa camisa. Não é do Guangzhou, tá? É do time da cidade lá. Eu, se não me engano, é um dos times amadores que ele somente jogava no time amador. E a história desse amigo meu, que é o Léo. O Léo foi jogador de futebol, se aposentou, foi morar na China, virou treinador por lá, desculpa. E além de ser treinador por lá, ele jogava nos times amadores. E essa camisa, mais uma vez mostrando pra vocês, é a camisa de um dos clubes que ele atuou lá, ó. Aí as letras chinesas aí, pra todo mundo ver. Vou mostrar pra vocês aí, pessoal, ó. É o cachorrinho. Lembrando que ali, o lobo, né? Não é um cachorro não, desculpa, é um lobo. Cachorro, olha o erro, né? É um lobo, que é o símbolo Uhum. do time. E esse time aqui é a história que, assim, toda vez que eu vinha, eu tava, tanto eu quanto o Léo, estava assim, uma transição de um clube para o outro, ou tava parado, assim, a gente ia treinar no Parque Ibirapuera. Assim, a gente fazia uns treinos bem pesados e quando a gente chegava no clube, a gente chegava voando. Assim, o Léo era zagueiro lateral, um zagueiro muito técnico. Na época que a gente jogava, assim, não tinha ainda esses zagueiros como é hoje em dia, zagueiro sai jogando, zagueiro técnico, era mais essa época do zagueiro mais
brucutu, e o Léo se destacava nisso, porque o Léo é um cara que é alto, ele é magro, não é um cara pesado, tá leve, até jogar de lateral, jogar de volante. Assim, se destacava muito, teve no Resende, destaque no Resende. Na época o Resende fez grande campanha no Campeonato Carioca. Então, assim, um abraço até pro Léo, que sempre vê nossos episódios do podcast aí. Um abraço pro Léo aí, mostrando a camisa que ele me deu aí. Um abraço, Léo. Bem legal, bem legal mesmo. Sempre é bom, né? Sempre tem uma coisa nova aí. Estamos sempre trazendo isso daí. Bom, pessoal, e o tema de hoje é um tema muito interessante, porque vai envolver muito exercício de memória, vai envolver muito exercício de imaginação, né? Porque é impossível a gente colocar dois. Não só no futebol, né? A gente vai falar do futebol, mas não só no futebol, em qualquer outro esporte. É muito difícil você. Porque sempre tem a nostalgia versus a realidade, sempre tem o, o momento contra a imaginação do que era antes. Normalmente a gente costuma lembrar. A gente costuma lembrar sempre dos personagens do passado, né? Como só no auge deles. A gente costuma lembrar a circunstância, né? Só para dar rapidamente um parênteses, né? A gente costuma lembrar do Brasil de 2002 como uma grande seleção brasileira de 2002, campeã do mundo. Hoje, né? Eu ouço vocês falarem, o pessoal fala, né? As pessoas falam, nossa, tinha uma seleção de 2002, que time. E a gente tem que lembrar que na época era o oposto, né? O pessoal, quando a gente começou a ver o início da campanha do Brasil, o Romário não foi convocado, a imaginação era que o Brasil ia praticamente só para competir, né? Não se imaginava que seria a campanha que foi, e nunca houve até jogos que a gente pode falar, mas o Brasil venceu a Copa, por exemplo, semifinal contra a Turquia, não sabia se o Brasil ia passar. Mas isso é um parênteses, né? Só pra você ver como a gente costuma ver sempre o lado mais bonito, digamos assim, né, do carro, né? A gente não vê o lado que tá sujo, né? Então, normalmente isso dificulta um pouco, porque hoje a gente vê o lado ruim dos jogadores e na época a gente não via, a gente não lembra, né, desse lado ruim, então não faz esse exercício de memória. A gente não vai usar nenhum tipo de ferramenta para tentar buscar alguma coisa na memória, a gente vai usar só coisa da nossa cabeça, até para poder manter a situação bem interessante. E qual que é a ideia? Existem duas situações. Eu vou começar abrindo falando, e o Vitor vai também entrar falando, vai ser a primeira vez que a gente vai debater alguma coisa aqui. Eu sou da escola, e aí a gente discute daí, que assim, a gente tem hoje o futebol, ele tem algumas vantagens que no meu ver são diferenciadas. Eu acho que são vantagens que a gente fala que é uma das coisas que entra na discussão, né? A evolução da ciência, a evolução dos conceitos esportivos permite hoje para jogadores de futebol, por exemplo, jogarem mais tempo, né? Hoje você tem, eu lembro que era muito comum, né, que falava-se que 31 anos era uma idade de início de declínio e 34 era uma idade de aposentadoria, né? Por muito tempo, até 2004, 2005, quando a partir daí a gente começou a ter... existiam exceções, né, sempre, mas só confirmavam a regra. E hoje a medicina esportiva, com o trabalho, o desenvolvimento, a melhora gigantesca dos treinadores, né, permite o jogador hoje você fala em 38 anos com uma idade, entre aspas, de aposentadoria, né, com 35 uma idade de início de declínio, né? Então esses 4 anos de melhora aí vem da melhoria da própria medicina esportiva, né, fora as melhorias de contusões. Eu vou deixar uma coisa que eu concordo, que eu vou concordar com o Vitor nesse ponto, né, porque o Vitor é o que defende o presente, né, que o presente, o futebol de hoje, ele é ele é melhor. Os jogadores de hoje, ele considera muitos jogadores que hoje, o futebol hoje tem um nível de competitividade no pensamento dele maior do que o que se tinha antigamente. Com relação aos goleiros, eu concordo. Com relação aos goleiros, eu acho que a profissão de goleiro melhorou muito. Hoje a gente tem muitos bons goleiros, coisa que não se tinha no passado, né? Algumas raras exceções aí no passado, se a gente for buscar aí, de grandes goleiros, né? Então, eu vou deixar os goleiros, realmente, mesmo, por exemplo, que a gente gosta de falar de goleiros como o Yashin, que é um grande goleiro, o Gilmar foi um grande goleiro, Leão foi um grande goleiro, Dinosoff, a Paluca, o Buffon já entra um pouco nessa nova era, mas é mais ou menos isso, né? Que são goleiros que eram bons, mas eu acho que os goleiros de hoje
são mais completos, têm um treinamento melhor e tudo mais. Só acontece, eu acho que hoje o futebol tem uma tendência muito grande na parte física, né? Eu acho, como eu falei, por conta da medicina esportiva, desenvolvimento do preparo físico, hoje se corre muito mais, né? Antigamente se falava o jogador que corria 6 km até 2002, como a gente falou, né? Se media, tinha a medida de quilometragem, essa medida de quilometragem começou a aparecer na Liga dos Campeões lá no início dos anos 2000, no início desse século. E hoje é 12 km no mínimo, né? Para um jogador hoje correr o dobro. O jogador corre o dobro hoje do que ele corria antes, graças a um preparo físico melhor. E hoje os jogadores são mais atletas, então por um cuidado melhor. Hoje tem a terapia do sono, enfim, um monte de coisa que a gente pode falar aqui, mas são coisas que melhoraram a qualidade de vida do jogador e exigem mais dele. Antigamente os jogadores realmente você corria menos, o jogo era mais lento, a preparação física era pior, só que o que eu acho que antigamente para você jogar futebol você tinha que, por conta disso, por você não ter o auxílio da parte técnica, da parte física, a parte técnica tinha que se sobressair muito mais. Então os trabalhos de parte técnica eram muito mais enfatizados. Então, por exemplo, o que a gente vê, e isso é uma crítica que eu faço, hoje a gente tem poucos jogadores com bom nível de fundamento 100% desenvolvido. Hoje tem jogadores com fundamentos que são máquinas físicas, mas alguns deles com um pouquinho de defasagem na parte técnica por conta do fundamento, mas consegue superar isso com a parte física, por conta de você correr, por você se entregar. E aí o que você tem é o cara que às vezes consegue passar bem a bola, mas o domínio, às vezes o domínio, hoje até um campos melhores, né? A gente pode falar campos melhores, mas o domínio, às vezes 2, 3 toques para o domínio de bola, mais simples, o que acaba desacelerando o ritmo de jogo, enfim. Então, por isso que eu vejo que hoje muito mais jogadores de médio porte, eu falo, de clubes de médio porte, tinham uma qualidade técnica até superior a alguns jogadores até de grande porte, de algumas equipes de hoje em dia. É claro que a gente vai excluir os grandes clubes europeus que talvez concentram os melhores jogadores tecnicamente, né? Mas a concentração técnica de jogadores só nos grandes clubes demonstra a inferioridade hoje na parte técnica de alguns jogadores, que acaba enfatizando até mesmo a diferença na hora dos jogos, né? Que a parte física tenta igualar na parte física, mas aí quando cai um pouquinho para a parte técnica, ela ainda acaba sobressaindo. Então eu vejo, né, hoje justamente isso, por conta da parte técnica ser muito maior, o jogador está com as duas pernas, coisa que era normal você ver, né? Hoje você destaca, por exemplo, um cruzamento do Alexander Arnold, por exemplo, de perna esquerda, né, no gol do Liverpool. Você não tem mais você tinha de forma muito comum esse tipo de coisa, né? Hoje em dia um gol com chute fora da área com a perna trocada do jogador era algo mais comum do que é hoje. Então, essa fica o meu destaque para a questão de eu acreditar que os jogadores de hoje são melhores fisicamente, mas por conta do foco nessa capacidade física, fica um pouco declínio na parte técnica. Então, você tem menos jogadores hoje que tem essa vantagem técnica aparecendo. Aí essa é a minha visão. O Victor tem uma visão diferente e é uma visão até bem interessante. Vou deixar até para ele falar qual que é a sua visão aí nesse ponto, nessa situação do futebol atual com o futebol de antes. Vamos por pontos. Começar pelos goleiros, você comentou os goleiros. Eu acho assim, óbvio, os treinamentos, vai passando-se os anos, os treinamentos vão se modernizando, vão melhorando. Isso é normal, qualquer profissão esportiva. Isso é normal. As pessoas vão aparecendo medicinas, vai revolucionando, vai aparecendo mais métodos para melhorar a performance física dos atletas. Os goleiros eu discordo um pouco, eu acho piores hoje em dia. Os goleiros são piores tecnicamente do que eram antigamente. Não vejo goleiros do nível de Marcos, Dida e Rogério. Fora assim, goleiro de 2002. Tecnicamente, tá? Não digo assim, óbvio, dos três, assim, o Rogério sabe trabalhar com o pé, apenas. O Marcos não sabia e o Dida também não sabia. Que hoje se cobra muito o goleiro estar trabalhando com o pé. Mas acho que a primeira coisa do goleiro é defender. Depois trabalhar com o pé é um plus. O Fábio é um outro goleiro que tem 40 anos, que é da escola antiga, tá jogando até hoje. Também você vê o Fábio assim, com um ótimo nível com 40 anos no Fluminense.
E assim, você tem goleiros mais novos, piores do que ele, e tem métodos melhores. Vou dar um exemplo clássico. O Cleiton, goleiro do Bragantino, é um goleiro que tem os métodos que hoje em dia utilizados muito bem definidos. É um goleiro alto, é um goleiro que sai bem do gol, um goleiro que sabe trabalhar com o pé. É um goleiro que tem a base do Atlético Mineiro, hoje está no Bragantino, que também é um outro clube de ótima formação, não só por ter a Red Bull, mas também já era um clube de ótima formação. E o Cleiton não é melhor que o Fábio tem 40 anos para defender. Isso é um dos pontos. Além do Fábio, você tem outros goleiros mais velhos. Você tem o Diego Alves, assim, hoje não vem jogando, mas o Diego Alves também é um goleiro já um pouco da escola mais nova, né? Da escola um pouco mais nova, tem 36 anos, mas o Diego Alves já pega um pouco mais da escola que muda, a escola dos caras tem que jogar com o pé. Os caras, então, assim, goleiros eu acho tecnicamente piores que hoje em dia. Eu acho, assim, os treinamentos são melhores, mas eu acho tecnicamente piores, porque às vezes você exige o goleiro jogar com o pé e que o goleiro defender. Assim, eu vou te dar um exemplo clássico. O Everton hoje é o goleiro do Palmeiras. Um dos maiores, vai ser um dos maiores da história do Palmeiras. Mas o Everton, pra mim, não é melhor que o Veloso e não é melhor que o Marcos. Não é melhor que o Gatito Fernandes. O Gatito não, o Gatito Fernandes tá no Botafogo. Que o Gato Fernandes, que é o pai do Gatito, que foram goleiros da história do Palmeiras. Pra mim, o Everton não é melhor que os três. E o Everton é um grande goleiro. Mas pra mim não é melhor tecnicamente debaixo das traves que os três. Essa é a minha opinião. Óbvio, tem pessoas que vão achar que o Everton pode ser melhor que o Veloso, teoricamente. Que o Marcos, acho que não, porque o Marcos, assim, é campeão mundial, fechando o gol e tal. Então, muitos devem achar o Marcos melhor que o Everton. Assim, eu não acho o Everton melhor que o Veloso. É um cara também da história do Palmeiras. Melhor que o Sérgio ele foi. Mas melhor que o Veloso, eu acho que ele não foi. Então, assim, eu acho os goleiros hoje piores. Só fazer um atento rapidinho. Você fala na questão do defender, né? Então, só para explicar Defender. pro pessoal, né, que é o quê? Que é o goleiro se posicionar bem, é o goleiro meio que antecipar a Baixa trave. situação que acontece no Isso. jogo. O goleiro tem que antecipar muito, é uma posição muito difícil porque muita coisa tem que antecipar o que acontece. E aí, esse é o ponto dele que o Vitor tá trazendo esse ponto aí. Outro exemplo é o Buffon. O Buffon, assim, o Donnarumma é um grande goleiro. Mas não é melhor que o Buffon é escola antiga. O Donnarumma tem, se não me engano, 25, 26 anos, deve ter no máximo. E o Buffon tem 40. O Buffon é mais goleiro debaixo das traves do que o Donnarumma. E o Donnarumma é da escola nova. Outro que eu te dou outro nome. Júlio César, que é um goleiro da escola antiga. Para mim é melhor do que os goleiros que jogam hoje em dia na seleção brasileira. Alisson e Ederson, que são bons goleiros. Mas o Júlio César, para mim, é melhor. E é da escola antiga. Sim, o Júlio César já começa a pegar um pouco dessa transição de ter que jogar com o pé. Que é uma transição, o goleiro tem que saber jogar com o pé e tal. Então, assim, goleiros eu acho que são piores, mas em compensação, hoje eles têm que ser mais completos. Eles têm que saber jogar muito fora da área, naquela época o goleiro não se jogava tão fora da área. Tem que, praticamente o goleiro é um membro muito atuante da equipe. Antigamente não era. Antigamente o goleiro era apenas para defender e só. Hoje ele é um cara extremamente atuante, ele serve muitas vezes, dependendo da equipe, como um terceiro zagueiro, que é um líbero ali, até pelo time que joga com a posse de bola, o time do Guardiola, por exemplo. É um time que joga com posse de bola, o goleiro arma muito, o São Paulo joga com o goleiro armando, com o Jandrei tendo passes longos, o próprio Liverpool joga assim, o próprio Atlético Mineiro joga assim, o próprio Flamengo também joga muito assim, com o goleiro armando. Palmeiras teve épocas que tem o Everton também armando, então assim, o goleiro hoje é mais completo do que era antigamente. O próprio Bragantino também, mas os goleiros dentro do gol, para mim, são piores do que era antigamente, apesar da melhora dos treinamentos. Isso, assim, essa é a minha visão. Partindo para o segundo ponto. Por que eu acho que o futebol de hoje em dia é melhor do que o futebol de antigamente? Não tecnicamente, eu acho assim, para assistir o jogo é melhor. Por quê? Porque antigamente você tinha o campo era muito mais espaçado. O jogo era mais espaçado. Hoje o jogo se define em 30, 40 metros. Então, assim, o jogo é muito dinâmico. Antigamente o jogo, assim, os atacantes principalmente descansavam quando a equipe não tinha bola. Assim, a gente teve a época da pandemia e a Globo e a Sport TV reprisavam jogos de antigamente. Óbvio, na época sem jogos, a Globo mostrava jogos de antigamente e mostrou finais de 98 entre Palmeiras e Vasco, brasileiro. 97 teve Corinthians, se não me engano, Corinthians e Atlético Mineiro, que foi 97.
entre outras finais. Isso. 93, que teve. 93, que foi Palmeiras e Vitória. Isso. Assim, 2005, jogo do São Paulo contra o Liverpool. Cara, é um jogo totalmente ao contrário e avesso do que é o futebol de hoje em dia. Isso vem muito, assim, essa mudança acontece muito com a entrada do Guardiola no futebol. O Guardiola implementou um esquema de jogo no Barcelona dele, quando ele assumiu o Barcelona, de diminuir as linhas. E o futebol antigamente não tinha tanto isso de linhas. Tanto o futebol europeu quanto o futebol brasileiro, tá? O futebol brasileiro até demora para implementar essa filosofia. Mundial, tanto que quem implementa essa filosofia e até quando ele chega, e assim, é uma filosofia que acaba pegando as equipes de surpresa, é o Jorge Jesus no Flamengo em 2019. Você vai falar, não, mas já tinha muito tempo, certo? Tinha. Mas assim, poucos treinadores brasileiros implementavam essa diminuição da linha, um jogo mais competitivo. E assim, o Jorge Jesus implementou isso numa equipe que, óbvio, tecnicamente melhores do que as outras, ele acaba deitando de baseada no futebol brasileiro. Ele ganha praticamente, ele acaba perdendo, óbvio, a Copa do Brasil para o Atlético Paranaense. Num time que também o Thiago Nunes começa a implementar essa filosofia, implementar também pelo Diniz. O Diniz é um cara que também tinha essa filosofia. Tem, né? Tem essa filosofia de um time muito junto, muito conjunto, porque ele gosta de ter a posse de bola. Então, assim, o time dele tem que estar recuperando a bola muito rápido, porque ele gosta também de jogar uma filosofia de jogo do Diniz até bem legal, bem conceitual. O Diniz, às vezes, ele junta muito o bloco dele de um lado para roubar a bola logo, para ele ter a bola, para ele ter superioridade numérica. Então, assim, o time dele trabalha em blocos, trabalha assim, muito compactado. Nem sempre funciona. Vamos dizer, não, tá falando do Diniz não ganhou nada. Sim, nem sempre funciona. Mas é uma filosofia de jogo do Diniz. E o Guardiola implementou isso no Barcelona, consegue implementar, e aos poucos ele vai mudando. Tanto que assim, quando ele chega no Barcelona, ele tem Eto'o, Ronaldinho, Deco e Juli. Era o quarteto de frente do Barcelona. Ele manda, e o Larsson também, que era um jogador que entrava muitas vezes na equipe. Ele manda embora todos. Ele só fica com o Eto'o, porque o Eto'o convence ele nos treinos, porque o Eto'o, assim, fisicamente, sempre foi muito, assim, tem um físico muito bom, assim, se dedicava acima, né? muito, então, assim, acima da média. Então, assim, o Eto'o jogava de centroavante, mas o Eto'o podia jogar do lado do campo, e assim, o Eto'o até se reinventa jogando pelo lado do campo no próprio Barcelona, e sai do Barcelona, vai para Inter de Milão, jogando pelo lado do campo, com o Mourinho. Então ele convence o Guardiola a isso, ele mantém o time, porque o Guardiola manda todos embora, porque os jogadores não se adequavam à filosofia de jogo dele. Não, assim, não é que eles não se adequavam, todos juntos não daria certo, pela filosofia de jogo que ele implementaria. Por isso ele acaba dispensando todos. Óbvio também, o extracampo praticamente influencia. O Ronaldinho tinha um extracampo assim, muito duvidoso. O próprio Deco também, né, tinha um extracampo muito duvidoso. Então, assim, ele acaba liberando os caras também pelo extracampo. Poderia prejudicar a filosofia de jogo dele. O Guardiola é um cara extremamente profissional. Ele cobra muito dos jogadores serem muito profissionais, porque ele cobra muito dentro do campo. Até para os jogadores serem fisicamente muito fortes pela filosofia de jogo que ele implementa nos times dele. Então, assim, essa competitividade você não tinha antigamente. Óbvio, você vai dizer para mim, pô, assim, antigamente você tinha mais clubes campeões do que hoje, teoricamente, você segue uma batida só. Concordo, você tinha mais clubes variando entre os títulos. Isso é real. Mas isso também muda porque, tecnicamente, antigamente, os jogadores de antigamente, tecnicamente, são melhores do que os hoje em dia. Ah, por quê? Porque antigamente os caras, assim, se treinava menos taticamente e se exigia menos fisicamente. Então os jogadores tinham mais tempo para treinar tecnicamente. E os jogadores treinavam tecnicamente mais. Eu dou o meu exemplo também. Eu fui um cara que quando eu passei por clubes que eu treinava muito tecnicamente. Eu treinava. Eu tinha um treinador, tipo assim, na minha época de Matonense, eu tinha um treinador chamado Mendonça, que era auxiliar técnico do Marcelo Veiga. Infelizmente o Marcelo Veiga faleceu, um dos melhores técnicos da história do Bragantino. O Marcelo Veiga era um cara que batia na bola, o Mendonça era um cara que batia na bola, o próprio Veiga batia na bola e eu tinha que subir de cabeça, eu tinha que dominar, tinha que ter recursos técnicos
pra jogar na equipe. Não só eu, tinha um outro amigo meu que era o Caminari, que era um volante, tinha o Silvestre, que era um zagueiro. Ele trabalhava com outros jogadores isso. E não só eu, outros jogadores, até pós-treino, trabalhavam isso. Os zagueiros, trabalhavam muitos zagueiros, subir de cabeça, ter tempo de bola. Hoje em dia se trabalha menos, o zagueiro ter tempo de bola. O zagueiro hoje em dia, praticamente, tem zagueiros que você exige, às vezes, o zagueiro saber sair jogando do que o zagueiro saber subir tecnicamente. Ou até desarmar, né? Mais sair jogando. Entendeu? Assim, o zagueiro tinha que saber desarmar. Tecnicamente, o zagueiro tinha que ser. O zagueiro trabalhava muito. Tinha um treinamento, não sei se. Acho que praticamente não deve mais trabalhar esse treino. Mas na época, tinha um treinamento com o zagueiro ter a cintura mais leve. Eu fazia muito trabalho de cintura com o zagueiro. O zagueiro ter a cintura leve para o zagueiro poder fazer coberturas para laterais, para saber desarmar. Hoje em dia, óbvio, o zagueiro também tem isso. Assim, o time não era tão compacto como era antigamente. Então, assim, às vezes o zagueiro, por ser um jogo hoje posicional, naquela época não era tanto, o lateral consegue ser posicional, trabalha na posição dele, o volante ida. Então, assim, o zagueiro faz menos coberturas do que antigamente. Antigamente o lateral ia e você não tinha ponta. Na nossa época, não tinha ponta, tinha acabado os pontos. Os pontas voltam mais para frente. Assim, você tinha o lateral ter que voltar, o lateral ia, quem fazia a cobertura era o zagueiro. Hoje o zagueiro faz cobertura. Mas por ser um jogo mais posicional, o lateral consegue voltar. Você tem o ponta lá, o lateral consegue. O Cafu até tem uma entrevista. O Cafu dá uma entrevista e ele até não critica, mas ele diz que hoje em dia os laterais não vão muito ao fundo do campo. O lateral não chega até o fundo do campo. E na época dele ia. O próprio Cafu ia muito ao fundo. O lateral fazia cruzamento do fundo. Hoje o lateral chega na intermediária, o lateral já tá cruzando. Por quê? Porque você trabalha com ter o ponta hoje. O lateral toca a bola no ponta, dependendo da filosofia do esquema, o lateral passa e tem esquemas que o lateral não passa. Você tem o lateral ali, o lateral mais armador. Eu fui um cara que eu jogava de lateral, era mais armador. Só que assim, eu tinha que passar, porque eu tocava a bola, não tinha ponta na minha época. Eu tocava a bola pro cara que era o meia, o cara tava por dentro, eu tinha que passar no fundo, para dar opção pro meia ter opção ou de dar um atacante ali no meio da área, ou ele ter a opção do fundo, e o fundo não era o ponta, o fundo era eu, era o lateral. Então assim, é diferente. Por isso que hoje o futebol é mais competitivo. Então assim, hoje em dia o zagueiro trabalha mais, o Alex Silva dá uma entrevista também. O Alex Silva tem problema nos dois joelhos, operou os dois joelhos. Ele falou assim: eu sofria menos jogando hoje em dia no Jorge Wilstermann, que é quando ele para de jogar, quando ele volta a jogar, do que quando eu jogava pelo São Paulo na linha de 3 zagueiros na época do Muricy. Eu fui campeão e tal. Porque na época do Muricy eu fazia muita cobertura, então eu corria mais. Hoje em dia, no Jorge Wilstermann, ele diz: eu jogava posicionado, que é um jogo posicional, tava posicionado na minha. Cara, eu não corria. Eu joguei contra o Palmeiras. Ele falou assim: o Palmeiras já é a época da Crefisa já. Ele falou assim: eu joguei contra o Palmeiras na Libertadores, eu fui melhor em campo. Porque o Palmeiras abusava da bola aérea, eu tava posicionado, eu sou alto, tirava várias. O Palmeiras vinha no chão, eu tava posicionado, e era um centroavante de área, na época era o Barros, o centroavante do Palmeiras. Eu conseguia marcar, roubava a bola. Então assim, o jogo de hoje em dia, o zagueiro sofre menos do que o zagueiro de antigamente. A compensação, o zagueiro corre mais. Porque se você pega um jogo assim, não é que o zagueiro assim, o zagueiro assim, dependendo do time que você joga, se você joga com um time que é defensiva, é mais defensivo, vou dar exemplo do Burnley. O Burnley muitos anos foi defensivo na Premier League. Os zagueiros se cansavam menos. Você, óbvio, joga com o time do Pep Guardiola, do Manchester City. Se você joga com o time do Atlético Mineiro, o Godin tá sofrendo. O Godin, muitos anos, se destaca pelo Atlético de Madrid, porque era um time mais defensivo. É um time mais da linha de trás. Então, assim, o Godin vai jogar num time que é ofensivo no Brasil, o Atlético Mineiro, o Godin não tá conseguindo jogar. Porque o Atlético Mineiro, você sobe as linhas, e o Atlético Mineiro, todo mundo contra o Atlético Mineiro, tirando, assim, Flamengo só, no Campeonato Brasileiro, e até no mercado da América do Sul, vai jogar com o Atlético Mineiro nas linhas baixas. Então, assim, vai jogar no contra-ataque. O Godin vai ter que correr atrás do atacante. O Godin tá sofrendo. O Godin não é titular do Atlético Mineiro. Então hoje os zagueiros, hoje assim, você tem muito volante, o primeiro volante vira zagueiro, o Mascherano virou zagueiro, que era um cara que era primeiro volante. Você tem outros exemplos, o Diego, zagueiro de São Paulo, é um cara que é primeiro volante na base, vira zagueiro.
por ser um cara rápido. Se você pegar o início desse sistema, quando o Guardiola criou, ele tem Piquet e, e o, e o zagueiro que foi capitão da seleção, Puyol, os dois muito rápido. Puyol até baixo, né? Um zagueiro baixo, né? Só que era muito E rápido. muito rápido, assim. Você tem outros nomes, te dou outros nomes. Você vai no Flamengo, o Irarão virou zagueiro, que era com o Rogério, agora volta a ser zagueiro com o Paulo Souza, é um cara que é primeiro volante. E o Arão, assim, o Arão era segundo volante. O Arão com os outros treinadores do Flamengo, Abel Braga, treinadores anteriores do Flamengo, com o Domi, com o Jorge Jesus, não. Com o Jorge Jesus chega, ele era segundo volante. O Jorge Jesus traz ele para ser primeiro. Por isso, porque ele tem uma recuperação rápida. Então, assim, dependendo da filosofia de jogo, mas assim, é mais posicional. O zagueiro vai sofrer menos. Você vai correr, às vezes você corre para trás. O Fernandinho foi zagueiro no Manchester City. O Fernandinho começa como meia no futebol antigamente. Ele muda indo para a Europa como segundo volante no Shakhtar Donetsk. Ele vai para o Manchester City, o Guardiola muda ele para primeiro volante. O Guardiola não, desculpa, ele começa com os treinadores como primeiro volante. O Pellegrini efetivo ele como primeiro volante, o Guardiola primeiro volante para ser zagueiro. Por essa filosofia de jogo. Para o jogo ser mais posicional, óbvio, você fala assim, até pela essa técnica. Hoje em dia os caras têm menos técnica. Por essa falta de treinamento. Por essa falta de fundamento. O que você disse, eu concordo. Falta fundamento às vezes. Fundamento de cruzamento. Eu trabalhava muito cruzamentos. Trabalhei muito cruzamento. Bater na bola parada, bater na bola em movimento. Porque se você bater na bola em movimento, por mais grosso que você seja, às vezes você acerta. Você bate na bola, você acerta. Você bater na bola com a bola parada, é bem mais difícil. Você vê poucos cruzamentos, vou dar exemplo. Poucos cruzamentos do cara dando aquela famosa fatiada. Você vê poucos. Você vê assim, eu vi há pouco tempo, eu vi o Rafinha do São Paulo fazendo um cruzamento desse contra o Flamengo, que é o gol do Calleri de cabeça. Você vê poucos laterais fazendo isso. Você falou do Alexander-Arnold, é outro que também trabalha muito nessa fatiada. O Robertson também trabalha muito nessa fatiada. Assim, tirando os dois, eu vi o João Cancelo também, assim, no Manchester City. Tirando esses, cara, você vê poucos caras que dão essa fatiada. Então, assim, Talvez falta técnica. Daniel Alves e... Só. Bate também muito nisso. Mas já, o Daniel Alves também é um cara de antigamente. É. Também não é um cara de hoje em dia. Hoje em dia, assim, se comenta que tem... Até brincam, pô, os laterais, você tem poucos laterais na seleção brasileira que chegam no fundo. O Danilo não é um lateral de grandes cruzamentos. O Alexandre também não é um lateral de grandes cruzamentos. O Danilo é pela força física, né? O pessoal tem que entender que... Sabe bater bem na bola também. Assim, já é um lateral dessa escola nova que sabe bater bem na bola. Mas assim, são poucos. Você vê poucos dessa filosofia. Você vê o tal do gol de... Os tal de gol de falta, né? Que ninguém mais... Na seleção brasileira você não vê gol de falta mais acontecer. O Flamengo ficou anos sem fazer gol de falta. O Flamengo que teve grandes combatidos, teve Petkovic, antes do Petkovic teve Zico. Assim, teve grandes combatidos de falta. Você vê o Flamengo ficou não sei quanto tempo sem fazer gol de falta. Então assim, você vê meia, hoje em dia aquele meia, assim, voltando ao futebol que é o competitivo hoje em dia, tem aquele meia antigamente, aquele meia central, que assim, não marca. Assim, você teve por anos jogadores que jogavam nessa função de meia cerebral ali como armador, que não marcava. Hoje em dia não tem espaço para esse cara pelo futebol hoje em dia. São poucos que atuam. Você vê, você tem assim, o Arrascaeta, o Veiga, são jogadores dinâmicos. São jogadores que assim, o Veiga até mais, você acha o Veiga até mais dinâmico que o Arrascaeta. O Veiga vem, marca, o Arrascaeta assim, não se cobra tanto dele na função tática de marcação, correr mais para trás. Mas o Veiga faz muito isso no Palmeiras. O De Bruyne faz muito isso. Também é um jogador cerebral, faz muito isso. O Gundogan, que é um cara que começa atuando na Alemanha como meia cerebral. Já percebeu uma coisa? Que o De Bruyne ele já não joga mais 90 minutos no jogo. Por conta assim, há controvérsias, assim. Mas porque o jogo é muito dinâmico. A exigência do jogo é muito forte. Então, talvez assim, o posicionamento que ele tá jogando não é o ideal mais pra ele. Tem que recompor. Assim, eu digo o mesmo exemplo do Gundogan começa como meia cerebral na Alemanha. Não lembro o clube que ele ia. Borussia, né? Borussia Dortmund, né? O Borussia, isso, ele era meio cerebral.
Borussia. Ele vem para o Manchester City, o Guardiola recua ele para ser um segundo volante. Às vezes ele atua até como primeiro, dependendo do jogo. Então, assim, a exigência do jogo é diferente. Você não tem mais esse meia cerebral. Assim, o Modric também, que é o outro que era um meia cerebral, né? Um pouco mais antigo, o Anderson, que sai do Grêmio como aquele meia cerebral, vai jogar no Manchester United com o Ferguson. O Ferguson recua ele para ser segundo, depois ele vira primeiro volante. Então, assim, o jogo hoje em dia, para mim, é mais dinâmico e é muito mais rápido. Foi o que você disse, os jogadores correm mais. A exigência do jogo físico é muito maior. Então, assim, eu prefiro o jogo de hoje em dia. Antigamente, assim, vou te dar exemplo. O Romário, desenho clássico do Romário. O Romário, artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 38, 39 anos. Hoje em dia, eu sou sincero com você. Um cara de 38 anos ser artilheiro de um campeonato como o Campeonato Brasileiro, com jogos de quarta a domingo, com 3 competições seguidas, simultâneas, jogando toda hora, é raridade. E correndo 10 quilômetros. Correndo 10, 12 quilômetros. Porque assim, o Romário não corria 10, 12 quilômetros. O Romário corria 5, 6, 7 no máximo. O Romário não voltava para marcar uma parada na frente. E óbvio, aí você tinha a óbvia técnica do Romário. Hoje em dia você quer até falar assim, você não vai marcar lá na frente, você não precisa. Você pode até abrir mão desse jogador não marcar. E o time jogar em função dele. Mas ao mesmo tempo ele vai ter que correr muito, porque ele vai ter que segurar a bola. O Romário era um cara que o time dele não... Na época era um Vasco, era um time, não era um Vasco que brigava pelo título. Era um Vasco de meio de tabela. Não era era um time de meio de tabela, não era o Vasco brigando pelo título ali cabeça a cabeça com os grandes. Não, era um Vasco de meio de tabela. O Romário foi artilheiro do Campeonato Brasileiro com 38 anos. Então, assim, é difícil. Então, outro exemplo, o Ibrahimovic. O Ibrahimovic tem 39. 40, não, tá 40, tá? O Ibrahimovic não joga mais no Milan. O Milan brigando pelo título italiano, o Ibrahimovic tá sendo colocado de lado. O titular é o Giroud. O Ibrahimovic é banco, ele entra nos jogos ali, na etapa final dos jogos, para dar uma ajuda. Mas o Ibrahimovic é reserva. O titular é o Giroud, que é um cara que tem muito menos técnica que o Ibrahimovic. Não tem 1/3 da carreira que tem o Ibrahimovic, mas hoje, pela performance que o futebol te pede, o Ibrahimovic não é titular. O Ibrahimovic é da escola de antigamente. Até na seleção dele mesmo, né? Na seleção da Suécia, acho que nem titular mais era, né? Sim, assim, jogava o Isaac, o atacante da Real Sociedad. Então, assim, a exigência hoje em dia é muito diferente. Hoje em dia o cara sai para as férias, o cara sai com uma cartilha de que pode ou não pode fazer. Óbvio, é férias do cara, o cara vai dar uma exagerada a mais do que quando o cara tá na temporada. Mas naquela época, assim, na minha época, você saía de férias, cara, você largava, não tava nem aí. Você bebia tudo, você comia de tudo, você não tava nem aí. Você voltava e assim, na pré-temporada você começava a recuperar. Hoje em dia é diferente. Você sai da pré-temporada, você sai com uma cartilha da fisiologia do clube, da comissão técnica do clube, para você fazer tal coisa. Óbvio, e assim, você tem hoje os fisiologistas, você tem médicos, você tem a fisioterapia, para te tirar a percentagem de gordura, para te tirar as coisas certinho, para saber bonitinho o que você pode ou não pode fazer nas férias, o que você pode perder, o que você pode chegar a mais. Então, assim, hoje o profissionalismo é muito maior do que antigamente. Óbvio, pode dizer, os caras de hoje em dia jogavam? Jogavam, óbvio. Romário, jogaria, óbvio. Edmundo, óbvio. Evair, óbvio. Então, assim, é claro que você tem os caras antigamente, tecnicamente, são melhores do que hoje em dia. Mas, ao mesmo tempo, os caras antigamente teriam que se adaptar a serem mais profissionais. E isso, assim, não só o Guardiola abriu mão, outros treinadores abriram mão. O próprio, assim, outro exemplo clássico, o Miranda, com 37 anos, hoje é reserva do São Paulo. É o 4º zagueiro do São Paulo. Ele tá atrás de Diego, de Arboleda e de Léo. E os caras não têm a carreira que o Miranda tem. Mas, assim, tecnicamente o Miranda é muito melhor que os caras. Só que a exigência física do jogo, o Miranda não consegue entregar mais para o São Paulo igual os caras entregam. Então o Miranda é o 4º zagueiro. Isso em outros clubes, assim, o Gil no Corinthians, às vezes tá jogando João Vitor e Raul Gustavo. E tá para voltar o Bruno Mendes, o Robson Bambu aí, que escapou da acusação, deve jogar mais do que até o próprio Gil.
Assim, e hoje em dia, cara de 30 anos pra cima já tá sendo preterido. O Casemiro tem 30 anos. E o Real Madrid disse que Botou, praticamente botou ele à venda. pode negociá-lo, porque assim, você trouxe o Camavinga, que tem 22, 23 anos, e pode suprir já a função dele. Assim, é normal, gente. O cara de 30 anos pra cima já tá sendo preterido por um cara de 22, 23 anos. Se o cara não se cuidar. E tecnicamente, assim, os caras são melhores. Esses caras às vezes de 30 pra cima são melhores do que o cara de 20, 20 e poucos anos. Mas o cara de 20, 20 e poucos anos vai te agregar muito mais no jogo, até porque os jogos são muito em sequência, os jogos te exigem muito do que o cara de 30 anos. Assim, por mim, a competitividade. Por isso eu prefiro o jogo de hoje em dia, porque antigamente você tinha um time com 5, 6 jogadores com mais anos, era normal. Era tranquilo. Você vê um time com um cara com mais de 30 anos jogarem e os caras irem bem. Porque a exigência do jogo era diferente. E os caras tecnicamente te entregavam melhor do que o cara de 20 e poucos anos. Óbvio que o cara de 30 para cima jogava e atuava. Então, assim, eu prefiro o futebol de hoje em dia. Hoje em dia, o técnico também te exige. O técnico hoje em dia tem uma função muito maior do que o técnico de antigamente. Óbvio também vai dizer, pô, os técnicos de antigamente são melhores. Em sua maioria são melhores do que os técnicos de hoje em dia. Isso eu concordo também. Porque antigamente, assim, você tem os 10 exemplos, o próprio Muricy Ramalho, o cara de antigamente, Felipão, que tinha cara de antigamente, o Luxemburgo, são os caras de antigamente, são melhores, assim, currículos melhores, brigavam mais por títulos do que os caras de hoje em dia. Tanto que, assim, hoje o Brasil vem importando muito treinadores, exportando, né, treinadores de fora, para vir trabalhar aqui, porque os treinadores brasileiros estão perdendo espaço. Em compensação, sim, taticamente os treinadores brasileiros assim perderam um pouco porque precisavam parar e estudar porque o jogo taticamente exige mais. Antigamente exigia menos taticamente. Antigamente assim te Era exigia mais as mais às vezes. peças. Sim, Hoje é você mais colocar as peças, esquema. trabalhava mais você trabalhar a mente dos atletas, às vezes os atletas jogavam mais por você. E hoje em dia te exige mais taticamente do que você trabalhar mais a mente dos atletas. Taticamente o jogo evoluiu mais do que antigamente. Então, assim, os caras dizem, esses caras taticamente também são ruins. Não, não é que são ruins. Mas a filosofia de jogo deles é diferente do que se exige hoje em dia. E aos poucos, eles vão sendo deixados de lado. Abel Braga está sendo deixado de lado, que é também um cara de antigamente, que ganhou milhões de títulos por outros clubes. O Marcelo Oliveira é um cara que é bicampeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil pelo Palmeiras, bicampeão brasileiro pelo Cruzeiro. Também está hoje deixado de lado, não trabalha mais tanto em clubes grandes. O Luxemburgo, o Muricy Ramalho, Celso Roth, que é campeão da Libertadores pelo Internacional. Então, assim, são treinadores que são da escola antiga e estão sendo meio que deixados de lado pela essa nova tática. Não que eles precisam estudar, não, mas assim, a filosofia de jogo deles é diferente da filosofia que está sendo exigida hoje em dia. Por isso que eles estão meio que sendo deixados de lado. Agora o Felipão volta, assume o Atlético Paranaense, mas, assim, é um cara também que, assim, o pessoal já olha pro Felipão, pro Luxemburgo, o Muricy já tá em outra função, para outras funções. Paulo Autuori, também que é um cara da escola antiga, também para outras funções. E não para essa função de ser o treinador, assim. A função de ser diretor, uma função que, assim, o cara sabe até trabalhar, porque eles sabem trabalhar, eles sabem, assim, trabalharam muito, assim, eles antigamente trabalhavam muito, não, além de, não taticamente, mas muito trabalhar a gestão de elenco, também, assim, É uma por função que exige. fora. Uma função que exige mais você trabalhar o, a avaliação de atleta do que propriamente você ter que construir o sistema, construir o esquema. E aí é que vem o ponto. Né? Talvez esse ponto, até pra gente trazer uma ideia, né, para poder explicar, né, por que é a filosofia. O que acontece? Às vezes o treinador, ele imagina o que é o zagueiro ideal na cabeça dele. Ele fala, não, o zagueiro do meu time tem que fazer tal coisa. O atacante tem que fazer tal coisa. E isso não adianta. Isso aí vai passar o tempo, o cara cresce com isso. Isso é uma coisa que você constrói na sua vida, entendeu? Você acompanha o futebol, você cresce e fala, o cara faz isso, o cara faz aquilo, eu quero que o meu atacante seja igual ao tal atacante. O cara viu um atacante, se apaixonou por um determinado jogador durante a vida dele, que ele viu, que ele jogou junto, e ele quer que o cara seja parecido com aquele jogador.
Então, você vai formando, juntando tudo isso, você forma um time. Que é o time que a pessoa considera ideal. E talvez, e aí, é esse ponto que o Vitor traz, que justamente é isso, que os treinadores, hoje em dia, os mais jovens, eles não se apegam mais tanto a essa questão do conceito do jogador. Apesar de ter funções, mas você não se apega ao que o jogador tem que fazer, mas sim como que a máquina funciona, né? Como que o time funciona como um todo. Então, o meu time vai ser um time que nem é o que você falou, existem escolas, né? Meu time vai jogar com a bola, vai jogar controlando o jogo, meu time vai jogar na transição rápida. Mas tudo bem, então aí você estuda o conceito. O que é o time de transição rápida? Ah, os laterais jogam de uma forma que eles têm que ter, os zagueiros, os laterais precisam, os meio campistas precisam ser jogadores de recomposição, jogadores de chegada. Os atacantes precisam ser pessoas que não seguram a bola, que decidem rápido. Já num cara que gosta de trabalhar com um time mais veloz, não, jogadores de frente dele tem que ser jogadores com uma visão de jogo maior, mais apurada. Então ele vai buscar jogadores com uma visão mais apurada, atacantes que não buscam a definição, que buscam a criação da jogada. Entendeu? E aí você vai buscando isso, né, nos posicionamentos. E aí vai dependendo daquilo que você imagina, como que é melhor jogar, como que não é melhor jogar. Né? Um Então, outro exemplo, um exemplo clássico, só te cortando assim. não. O centroavante do Palmeiras é o Rony. Hoje joga o Palmeiras é o Rony. Você fala assim, o Palmeiras teve assim, por anos, o Palmeiras teve na época, o centroavante do Palmeiras era o Evair, por anos, 93, 94, em Oséias, assim, eram caras que assim, era um jogo diferente. E são caras tecnicamente melhores que o Rony. O Evair, então, nem se diga. O Evair é um cara que precisa jogar numa Copa do Mundo. Mas o Rony é um cara que, assim, pra sistema tático do Palmeiras, cara, ele recompõe muito, ele marca zagueiro, ele corre muito. Você tem os pontos, o cara que é ponto hoje em dia. Então, assim, o cara que é ponto, o cara volta até lá embaixo pra recompor. O cara corre muito, o cara se dedica muito. Se você não for muito profissional, se dedicar muito, você não vai jogar. Você não consegue jogar. Hoje existe muito aquela frase, né, do futebol, que é até que antigamente se reclamava um pouco, né, mas na frase que falava, né, que gol é meio que consequência, né, daquilo tudo que acontece, né. Então, é o que você falou. Você tem o Abel tem a ideia dele lá do Palmeiras. Ele imagina, meu centroavante tem que ser o cara que vai fechar, tem que ser o cara que volta, tem que ser o cara que tabela com o Dudu, tem que ser um cara de aproximação. E aí depende, ele tem o porte físico. Como você vai fazer um cara com um porte físico mais avantajado, um jogador mais fixo, fazer esse tipo de função? Às vezes pra ele não vale a pena, pro time dele. E aí o torcedor fala, não, mas tem que ter um cara que faça gol. Teve uma época com o Luiz Adriano. Assim, depois o Luiz Adriano também muda. Ele começa com o Luiz Adriano ali como um centroavante fixo. Aí depois ele muda. O Luiz Adriano vem jogar como o Rony mais avançado. O Luiz Adriano vem para armação. Assim, Porque você tem. hoje ele até pede um centroavante de área, até para ele mudar um pouco, ele ter essa filosofia de jogo, mudar um pouco. Mas assim, é difícil. Assim, você não teria caras. Assim, antigamente, os dois atacantes da frente ficavam parados. E só jogavam quando o time tinha a bola. Estavam parados, literalmente parados. Assim, esperando o time ter a bola. Se deslocavam quando o time tinha a bola. Sem a bola, eles ficavam parados esperando. Então, assim, eles descansavam muito. Hoje em dia, cara, você não consegue ter isso. Ele já tá se movimentando, se deslocando, ajudando na marcação. Porque, assim, todo mundo marca, todo mundo ataca. É um bloco. Até pela essa mudança de jogo, pelo time serem mais compactos. Você pega, Então, você eles estão pega, disputados como antigamente. você pega os grandes centroavantes do mundo hoje, todos eles são. Não tem o centroavante fixo, né? O Benzema é um cara de movimentação, até o Haaland é um cara de movimentação, o Lewandowski é um cara de movimentação. São jogadores que são altos, mas não são. Porque são jogadores talvez que no passado seriam jogadores seriam pivôs. Aquele conceito do cara que ficaria fixo. Paradas lá na frente, esperando. Hoje em dia, você não tem essa exigência. E esse, assim, Romário jogou assim por muitos anos. Ronaldo Fenômeno jogou assim por muitos anos. Edmundo, Evair, Paulinho McLaren, assim, não é que assim. Os caras. Era o futebol da época. Era a exigência da época. O atacante não precisava marcar. E hoje mudou. Hoje mudou. Tanto que assim você fala, mas por que assim, pô, você tem os caras quebrando recordes atrás de recordes.
Você vê assim, o Cristiano Ronaldo, Messi, quebram recordes atrás de recordes. E aí você vê pro futebol brasileiro, você vê Hulk quebrando recordes, Gabigol quebrando recordes. Mas por quê? Porque assim, pelo esse dinamismo do jogo, tanto a bola tá lá quando o jogo ser mais rápido, mais dinâmico, tanto a bola tá no seu gol como a bola para estar no gol adversário. Então o jogo é mais dinâmico. Eu E assim, acrescento isso, talvez, não só pelo fato de terem, você falou aí, né, os recordes quebrados, são jogadores tecnicamente muito qualificados, mas ao mesmo tempo eu qualifico isso também um pouco para a competição também um pouco menor, né? O que eu falo, aí volta aquilo que eu falei no começo, né? Você tem jogadores, os outros times, você tinha bons jogadores em muito. Até que antigamente você buscava, muitos jogadores saíam de time menor, time no interior, né? Quantos jogadores, né? Se for buscar aí, o Raí foi um jogador que saiu do Botafogo de Ribeirão Preto, Roberto sim, Carlos foi um jogador que saiu do União São João de Araraquara. Times que jogavam no Campeonato Paulista, eles botavam um jogador nos times maiores, assim, regularmente, de 6 em 6 meses. Você tinha times com 20. Com cara chegava no interior, você tinha uma expectativa de que um jogador que ia chegar para disputar. Hoje você não tem. Então, a própria competição aí vem para a questão do nível técnico, né? Pela queda no nível técnico, pela queda da qualidade, você desnivelou um pouco a competição e acaba que quem tem a qualidade, porque continua, porque sempre vai surgir, né? Sempre vai surgir o jogador, aquele jogador qualificado. O nível do jogador quando o jogador qualificado apresenta, ele vai aparecer. Só que hoje, como a competição, por conta da queda da qualidade técnica, da qualidade técnica dos fundamentos, você tem essa maior facilidade para esses jogadores brilharem, né? E aí você tem o exemplo, o Gabigol, o jogador tem muita dificuldade na Europa. O Neymar, quando jogava aqui no Brasil, ele praticamente ganhou o Libertadores sozinho pelo Santos. Literalmente sozinho. O time do Santos tocava a bola para ele e todo mundo parava para esperar ele resolver o jogo. Ele fez isso, o Santos foi campeão da Libertadores, só não ganhou outra porque o Cássio foi espetacular no jogo contra o Corinthians lá, que eliminou o Santos. Então, é que eu falo, aí quando ele encontrou uma competição um pouco maior, quando a competição é um pouco maior, né, você tem, aí por exemplo, o campeonato inglês é o melhor exemplo, né? Por que o campeonato inglês é o melhor campeonato? Todos os times lá você tem jogador de seleção jogando, então o nível técnico até mesmo dos times mais inferiores é muito alto. Era o que se tinha na Itália, por exemplo, antigamente. Só que hoje é mais difícil você ter fora por conta da questão financeira, né? Você tem que ter muito dinheiro para atrair esses jogadores, né? concordo também, assim, concordo com você, porque assim, isso é uma crítica aos jogadores também de hoje em dia. É, cara, você tem que se dedicar à sua profissão como qualquer profissão normal. Você tem que ali treinar tecnicamente, fazer muito fundamento, treinar tecnicamente, melhorar. Porque assim, às vezes eles trabalham muito fisicamente e esquecem da parte técnica, na fundamento, a gente disse. Domínio, ter o domínio bom, ter passe, assim, gente, você trabalha pouco passe essencial. Se eu trabalhava muito passe, né, porque eu jogava bola, Nossa, trabalhei muito passe, eu perco a cabeça com passe errado. passe longo, assim, eu também fico maluco, assim, com passe, ainda mais assim, quando você tá, uma coisa é você dar um passe quando você tá desajeitado, com o corpo errado. Às vezes eu vejo muitos jogos e assim, os caras erram passe inteiro. O cara tá inteiro, ajeitado com o corpo inteiro, o cara erra o passe, o cara erra um cruzamento. Pô, você tá inteiro, você faz isso direto, repetidamente, assim, cara, não tem como você errar. Assim, não tem como você errar. Você tá com o movimento certo, porque assim, é tua profissão, você tá fazendo ali, você faz isso todo dia, repetidamente. Assim, então, assim, isso falta também aos caras do treinamento. Falta os caras também pararem, treinarem. Cobrança de falta tem poucos gols, porque assim, os caras param de bater falta. Ah, muitos dizem, não, hoje em dia não dá pra bater mais 50, 60 faltas, porque medo de ter uma lesão no adutor, ter lesão na coxa, de tanto ficar batendo falta. Cara, ok, você não quer bater 50 faltas em um dia, mas sei lá, bate 20 num dia, no outro dia seguinte mais 20. Vai indo até você pegar a batida. Porque assim, as coisas é repetido, tem que ser repetidamente. E eu não vejo assim, eu não ouço falar que os caras ficam, às vezes, repetidamente fazendo isso. Os O caras ficam treino, fazendo o assim, treino da bola de, eu gosto de falar muito do treino da bola de borracha, né? Pra melhorar domínio, jogador, né? Parece que ninguém faz mais isso, né? bola de porrada, não só bola de borracha, mas bola de tênis. Eu treinei muito com bola de tênis. Isso. Às vezes, não só bola de tênis, mas às vezes a gente fazia fundamento com bolinha de ping-pong. Pô, você tá fazendo ali, você errava. A bolinha é minúscula. Você tá fazendo ali com bolinha de ping-pong, com bolinha de tênis. Você tá fazendo bolinha de borracha, que é menor.
Depois disso você vai pra bola normal. A bola normal você vai pegar que é muito maior, cara, você vai ter domínio, você vai ter passe, você vai ter fundamentos. Uma bola, você tá acertando com a bola menor, você vai pegar a bola maior, cara, é tranquilo. Assim, falta isso também, isso é um erro dos jogadores. Vou até falar até uma coisa que eu falei numa live, quando eu tava fazendo live na hora do jogo de São Paulo e Santos, o São Paulo toma o gol de empate, eu até falo, o posicionamento do Wellington na marcação tava errado. Eu falei, mas na hora do correr da marcação, aí ele até falou, mas é fácil falar, né? Quero ver tá lá. Eu falei, olha, quando eu falei, isso é uma coisa que eu tava tranquilo. O problema do foi a questão do posicionamento do pé de apoio dele. Ele deu o fundo pro... Acho que faltou uma leitura dele saber com quem ele tá jogando contra. Ele tem 1,75m, 76 Exatamente. Tá jogando contra o Batistão, que tem 1,90m. Isso. Cara, você tá jogando contra um cara de 1,90m, que é um cara que, assim, você conhece... Todo mundo se conhece hoje em dia. Uhum. Assim, vai globalizado. Você sabe que o Batistão não é um cara do drible. Não é um cara que vai partir pra cima pra você no drible. O Batistão vai tentar te ganhar na força. O que você faz? Cara, deixa o Batistão dominar e tira o espaço dele. Pra ele tentar dar um passe. O espaço dele, de um passe. Foi exatamente. Se ele for tentar correr, é isso, porque você é mais rápido que o Batistão. Então. Assim, ele foi tentar disputar com o Batistão na força. Na força ele vai perder. O Batistão tem 1,90m. E ele botou o pé de apoio ao contrário, o que permitiu o contato. Porque se ele tá com o pé de apoio dele virado pro fundo, ele cobre o fundo, porque daí, se ele bota na frente, ele tem a saída mais rápida, por estar com o pé de apoio já focado, e ele tem a velocidade. Só que ele quis, com o pé de apoio trocado, porque acho que ele tava fechando, esperando que ele fosse cortar pro meio, ele ficou com o pé de apoio trocado e aí teve o choque. Aí no choque ele não vai ficar de pé. Então é outro erro. Eu falei, é um erro. Isso eu falei pra ele. Falei, cara, você joga, quando você tá treinando em categoria de base, tudo, isso aí fala-se, ensina, se repete, entendeu? E assim, parece que hoje não tem mais. Porque é o que eu falei, na minha época eu falei, se eu tivesse lá, eu não teria tomado aquele drible, entendeu? Não teria jogado aquela jogada, porque você sabe o que acontece no momento. Eu sou sincero, assim. Teve um jogo assim, Gama e Ceará. Eu não estava escrito pelo Gama na época contra o Ceará na Copa do Brasil. O lateral direito do Ceará era o Apodi na época. Cara, eu não estava escrito, o lateral esquerdo quer jogar, veio conversar comigo, me pediu instruções. Eu falei, cara, o Apodi joga assim. Será que de repente o Wellington foi estudar para saber do Batistão? Foi saber do Batistão, porque como o Batistão joga? Assim, para precisar de saber? Eu acho que pra ele é uma preocupação muito grande. Então assim, você tem que saber com quem está jogando contra também, para você não falhar numa dessa. Eu avisei o menino, o Apodi era extremamente rápido, o menino não acabou nem subindo nem apoiando no jogo. A gente acaba perdendo assim, a gente acaba até empatando 1-1. O Ceará, na época, tinha vantagem do empate da Copa do Brasil, o Ceará acaba passando. Mas assim... É isso, cara. Você tem que estudar e ler. Acho que falta isso aos jogadores de hoje em dia. Mas o futebol hoje, pra mim, é mais competitivo, é mais vistoso. Então, nesse ponto eu concordo com você. Nesse ponto. É pelo jogo ser mais dinâmico, o jogo ter menos espaços, você ter o jogo ser muito, muito mais rápido do que antigamente. Eu prefiro de hoje em dia. Isso não só futebol, tá? Jogo de basquete também é assim. Você vê os caras quebrando o recorde, também é isso. O LeBron James quebrando o recorde do Michael Jordan, quebrando o recorde do Kareem Abdul-Jabbar, do Magic Johnson. Por quê? Porque o jogo é mais dinâmico também no basquete. E não só o LeBron James, tem o Stephen Curry, né? Uhum. Também quebra recorde lá. Você tem outros jogadores da NBA quebrando recorde. Porque o jogo também é mais dinâmico lá do que era antigamente, na época de Michael Jordan e entre outros caras. Você ganha. Não, nesse ponto eu concordo com você. Acho que o dinamismo, por conta da medicina esportiva, por conta das ideias, por conta do futebol hoje ter muito elementos da parte física, eu concordo. Que fica um jogo muito mais emocionante, um jogo que não para. Então, um jogo que. Aliás, gols no final, né? Por que tem tantos gols no final, né? Hoje, toda hora tem gol no final. Real Madrid classifica. Porque o jogador chega no final e chega inteiro, ele chega assim, e ele continua correndo. Antigamente, pra acontecer um gol no final do jogo, que isso é uma coisa que nem. O único que eu me lembro assim, mais rapidamente, foi o Manchester ganhando do Bayern de Munique com 2 gols pra fazer uma virada. O Vasco com o Palmeiras no segundo tempo. Ferguson também, assim. Mas os jogos era muito. Final do jogo, assim, você fechava a casa, não saía muitos gols. Hoje sai mais. Até pela dinâmica do jogo. O jogador tá inteiro, o jogador. Entendeu? É isso. E assim, às vezes você tem que. Às vezes, até pela essa quantidade de jogos e o jogo ser muito intenso, tem jogador que não consegue jogar 2 jogos seguidos. Até novo.
não é se o jogador é velho, não, jogador novo. Jogador de 20 e poucos anos, você tem que poupar. Jogar 2, 3 jogos seguidos é difícil. Cara, o jogo é muito intenso, é muito dinâmico, cobra-se fisicamente muito do atleta. Então, assim, o cara tem que se cuidar muito fora de campo. Não adianta o cara querer ter uma vida, a Deus dará, vida de Desregrada, né? virar Hoje não dá mais. Antigamente o pessoal escapava, né? PP igual maluco. O Hulk deu uma declaração esses dias, diz que, cara, faz câmera, tem toda a estrutura. O Hulk é um cara já rico, milionário, consegue, assim, ter uma estrutura ótima fora de campo, se cuida, fora de campo, e ele disse, eu abro mão da cerveja. Nada disso, não dá pro cara se matar de beber, o cara fumar, porque assim, eu joguei com atletas que fumavam. Não, até Eram que tem, fumantes. tem até o próprio Zidane, ele fala que na época do Real Madrid o que ele fazia era ficar tomando uma cerveja, bebendo com figo, enquanto durante a temporada do Real Madrid ele conseguia jogar, jogava, aguentava e levou a carreira dele inteira assim, por conta da. O seu corpo é seu instrumento hoje em dia. Então, assim, isso afeta muito. Afeta muito. Assim, bebida alcoólica afeta muito. Refrigerante, assim, cara, todos os treinadores falavam, Tem um regramento, refrigerante né? não bebe refrigerante, bebe cerveja, mas não bebe refrigerante. E refrigerante demora para sair do corpo. Assim, reclamavam, mano, os treinadores reclamavam. E assim, eu acostumei isso, tanto que assim, hoje em dia eu sou um cara que eu Faz, bebo pouco refrigerante. Eu faz acostumei peso, nessa né? época. Isso, mano. Então, assim, hoje em dia, cara, pra mim, o jogo é muito melhor do que antigamente. Óbvio, tecnicamente os caras são piores por erro deles também, erro de muitos dos atletas, de não se dedicarem. Assim, às vezes treina um ou duas. Os treinos são mais curtos, antigamente os treinos eram mais longos, hoje os treinos são mais curtos, até para você não ter problema de lesão, até para esse dinamismo, os treinos são mais curtos e dinâmicos. Treino de 1 hora e meia, no máximo 2 horas. Você fez o treino, tal, acertou, tal, pô, acabou. É que é um pouco também da cobrança, né? Não se cobra também, né? Não se cobra também uma melhora. Com exceção de alguns treinadores, hoje não se O atleta cobram. tem que se cobrar. O atleta tem que se cobrar. O atleta tem que ser profissional. Se o atleta não for profissional, ele perde a vez. É, Ainda mais atletas de 30 anos pra cima. mas Se o cara não for extremamente dando, profissional, dando exemplo. o cara não vai jogar. O cara não vai jogar. Tá nítido que vai jogar um menino. Vai jogar um menino lá que vai escutar o treinador, vai ter uma vida mais regrada porque ele tá subindo agora, porque ele tá começando agora, e vai jogar um menino que vai se dedicar, que vai ouvir o É treinador, igual que vai se cuidar o. fora do campo. Então, Entendeu? porque o Rogério Ceni falou isso, né? Que o Tele Santana cobrava muito isso do jogador. Reclamava do Cafu, que o Cafu tinha que cruzar bem. O Cafu conta essa história, né? O Rogério fala, né? Que o Rogério bateu falta, Cansou fez de muito gol trabalhar de com falta, porque o Tele Santana ficava. Todo mundo tem que saber bater bem na bola. Todo mundo tem que saber cobrar de todo Então, e mundo. hoje, não é que o treinador precisa. Isso aí o treinador não precisa exigir. Não é que o treinador precisa exigir. Cara, o treinador não precisa exigir. Isso é a profissão do cara. É igual você quer ser médico e você vai. Cara, você tem que operar, você tem que saber todas as funções de médico. É igual jogar bola, cara. Jogar bola você não tem que só ser bom fisicamente. Se você for bom na maioria dos quesitos, você tem mais chance de ter uma performance maior na sua carreira. Então, aí eu acho que E esse os ponto. jogadores têm que ter essa consciência. Eu acho que esse ponto a gente vai. Pode até entrar no tema que a gente vai entrar talvez no tema da branding hoje, né? Que talvez é um pouco também, tira um pouco, né? É a marca, né? Do que é a marca do jogador. A gente pode talvez falar um pouquinho desse tema mais pra frente. Mas é isso, cara. A gente falou aí. A gente debateu. Acho que tem muita coisa aqui. Assim, eu imaginava que talvez que a gente fosse ter mais coisas que a gente discordar, mas tem muita coisa que a gente até concorda. Acho que talvez uma coisa engraçada, né? A questão dos goleiros a gente é invertido, né? Você prefere os goleiros mais antigamente, né? Você acha que tecnicamente. Eu já tenho essa coisa que eu imagino que alguns goleiros de hoje. Então, são melhores, mas aí é uma questão realmente de opinião. Você não tem como mudar, isso é o que você vê versus o que eu vejo. A gente não tem como eu falei. A gente vai fazer exercício de imaginação aqui, né? Não tem como você falar que porque não tem gente certa nem errada, que você tem ponto de vista. Então a gente traz pontos de vista, né? E eu quero saber o ponto de vista de vocês também, né? Quero saber o que vocês acham, o que vocês acharam, né? Acho que deu pra refletir um pouquinho, né? Acredito que tem muita coisa aqui que muitas vezes provavelmente muitos de vocês não devem ter ouvido, né? Eu acredito que esse é o nosso intuito aqui e fazer vocês refletirem um pouco, né? Sobre esse tema. Então fala aí, cara, fala pra mim o que vocês acham, o que vocês acharam, porque eu acho que foi muito legal. E eu tô falando com o Vitor, talvez para começar realmente a abordar. A gente vai abordar, né, mais esses temas. E se você tiver algum tema, alguma coisa que você tenha dúvida, uma coisa que você discute com um amigo seu e você, não, mas eu acho que eu tô certo, que eu tô errado, então quero saber o que eles pensam sobre isso. Deixa nos comentários, fala pra mim nas lives, enfim, me avisa que a gente sempre vai trazer pra vocês, pessoal. Vou deixar pro Vitor pra ele encerrar aí. E eu vou, né, já deixando aqui então meu agradecimento como sempre, né? Muito obrigado, né,
o apoio, né? Como sempre. Muito obrigado, tamo junto, pessoal. E valeu, e até a próxima. E aí, Vitor, fala aí pro pessoal aí. Mais uma vez, obrigado, pessoal, por estarem nos assistindo. Curtam, compartilhem, mandem comentários, críticas, elogios. Fique à vontade para praticamente dizer o que vocês estão afim, vocês acham que a gente anda falando. Fique à vontade para sugerir temas também, para que a gente debata aqui, que a gente traga de informações para vocês acima de tudo. Estamos abertos a tudo. Muito obrigado mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado. Boa semana, saúde e valeu, galera. Valeu, pessoal. Boa semana a todos.